Olá, doutores. Vamos continuar a nossa aula. Sei lá o que está acontecendo com o raio da minha câmera aqui. Enfim. Agora, nós vamos falar de um outro instituto jurídico que também é bom para dar problemas. Sim, como não? Um outro instituto jurídico que adora nos dar problemas. Qual é? Qual é? Condomínio. Calma, vamos pôr negritos, né? Vamos deixar arrumadinho. Do condomínio. Então, aqui nós vamos falar do condomínio em geral. Do condomínio em geral está lá no artigo 1314. E seguintes. Do Código Civil. Bom, primeiro, quando nós pensamos em condomínio, nós temos que fazer algumas ponderações. Eu sei que eu já falei isso para vocês antes, num outro momento, mas a gente, quando pensa em condomínio, já pensa necessariamente em condomínio edilício, e não é isso. Condomínio, na verdade, nada mais é do que um bem que pertence a mais de uma pessoa. E, mais que isso, é um bem que pertence a mais de uma pessoa, onde cabe a cada uma dessas pessoas um direito ideal, uma fração ideal. Pressupõe que todo mundo tem o mesmo pedacinho. Pensa num condomínio edilício. Isso, a quadra. A quadra pertence a quem num condomínio edilício, num condomínio desses de apartamentos? Pertence a todos os condôminos. Ah, então são 10 condôminos. É como se cada condômino tivesse 10 avos daquela quadra. Tá? Uma outra coisa, pensa aí, um bem em condomínio. Ah, você e seus irmãos herdaram uma casa do seu pai. Essa casa, vocês são em 3 irmãos. Esses 3 irmãos têm 33,3333, tem uma fração ideal, tem um bem em condomínio, tá? Lembrar sempre disso. Um bem em condomínio, ele pode ser uma coisa divisível, pode ser uma coisa indivisível, não é simplesmente porque é um bem em condomínio que ele pode ser uma coisa indivisível ou obrigatoriamente será divisível, porque às vezes que algumas pessoas pensam no condomínio como um bem indivisível e por isso ele é em condomínio. Não. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que nós temos o condomínio voluntário, no caso onde as pessoas decidem, escolhem ter esse bem em condomínio. Ele pode até ser divisível, mas as pessoas escolhem estar em condomínio. Como assim? Pode até ser divisível, mas as pessoas escolhem deixar em condomínio. E por que alguém escolheria deixar um bem em condomínio? Às vezes por mera conveniência, às vezes por vontade, por mera conveniência, por vontade das partes, enfim, o motivo é o de menos. Vamos pensar o seguinte, pensa numa fazenda muito grande, e eu não tenho a menor noção dos alqueires, hectares, essas coisas, então só estou dando exemplo. Pensa numa fazenda muito grande.
Dois irmãos herdaram. Essa fazenda pode ser dividida? Pode. A lei do zoneamento rural permite que haja o fracionamento. Então, a fazenda, ela é divisível? Sim, é divisível. Mas pensa que os herdeiros não querem. Pensa que essa fazenda é arrendada para uma usina de açúcar e álcool e tá lá, eles vivem dessa renda e para eles está muito bom, eles não brigam, vivem só ficam, vivem auferindo a renda. Vão querer dividir? Não, não querem dividir. Querem ter o bem em condomínio. Pode isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas a gente também tem condomínios de bens indivisíveis, como por exemplo um barco. Um barco não dá para dividir, sinto muito, não dá, não é? Um carro. Carro também não dá para você dividir. Então nós temos que analisar. Então, mas o que é importante? Lembrar que condomínio ele pode ser entre um bem divisível e pode haver condomínio de bens indivisíveis também. Existe essa possibilidade, desculpa. Olha o 1314. Cada condômino pode... Calma aí, ui, perdi aqui, calma aí. Cada condômino pode usar a coisa conforme sua destinação. Sobre ela, exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-lo de terceiro e defender a sua posse e alher a respectiva parte ideal ou gravá-la. Como assim alher a respectiva parte ideal? Tornar alheio. Deixou lá. E ele pode gravar também, olha, pensa que eu tenho aquela fazenda com meu irmão, aquela fazenda enorme, mas eu fui pegar um empréstimo e usei essa fazenda como a minha cota parte, a minha fração ideal, eu utilizei como garantia. Posso fazer isso? Claro que posso, não tem problema nenhum. Tá? Dependo da autorização do outro, não, ou dos outros, também não, tá bom? O bem é meu, eu vou poder gozar desse bem, usar desse bem, sem necessariamente o consentimento do outro, tá bom? Isso nós temos que pensar que ninguém vai poder se imiscuir na cota parte do outro. A minha cota parte é minha, via de regra eu posso fazer o que eu bem entender, tá bom? Desde que eu não faça a divisão, eu não posso efetivar essa divisão. Aí, ainda pensando no condomínio. E aí, só para eu voltar um pouquinho, o 1314, ele fala lá de que o condômino, ele tem o direito de utilizar a coisa de forma compatível com a indivisão, ou seja, com o bem pertencendo a todo mundo. A minha parte eu posso gravar, eu posso usar da forma como melhor me convier. Mas, no caso de um bem indivisível, eu só posso usá-lo de acordo com a sua indivisão. O que significa o que está lá no 1314? Exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Pensa, na piscina de um condomínio. Na piscina de um condomínio edilício. A piscina eu tenho a minha cota parte lá. Posso usar? Posso. Posso usar de acordo com a minha indivisão. Ou seja, eu tenho que usar dentro das regras que todo mundo segue. Por exemplo, se o meu condomínio edilício não permite que visitante utilize a piscina, eu vou chegar e falar, não, eu tenho uma cota parte aqui, meu visitante vai usar a piscina sim. Não, isso eu não posso. Tá bom? Eu precisava falar isso, que eu fiquei aqui pensando que eu não tinha
falado especificamente sobre isso com vocês. Então, aí nós temos as espécies de condomínio. Nós temos duas espécies de condomínio. Nós temos o que nós chamamos de condomínio voluntário. O que é um condomínio voluntário? Condomínio voluntário, dar-se-á um condomínio voluntário quando duas ou mais pessoas adquirem o mesmo bem, né, de forma voluntária. Pela sua própria vontade, elas resolvem adquirir uma propriedade em condomínio. Ah, Posso virar aí para um de vocês e falar, gente, vamos comprar um barco? Eu dou metade, da outra metade, a gente usa assim, usamos em conjunto, vai ser um bem em condomínio. Então, se qualquer pessoa que fala comigo, pô, eu topo. Será um bem em condomínio voluntário. Por quê? Fui obrigada? Não fui obrigada. Mas eu quis, a minha vontade fez com que esse condomínio surgisse. Se eu tenho o voluntário, eu tenho o involuntário? Tenho. Tenho o involuntário ou o condomínio forçado ou condomínio necessário. O que é isso? Condomínio involuntário, condomínio forçado, condomínio necessário. O Vademecum traz para a gente lá no título como condomínio necessário. Condomínio necessário, ou seja, ele vai independer da vontade das partes. Ele não se forma por uma vontade das partes, ele não se forma por uma aderência das partes, eles não se formam porque a parte quis. Eles se formam por circunstâncias aí alheias à sua vontade. Como assim por circunstâncias alheias à sua vontade? Lembra que a gente falou agora há pouco? Pensa que aquela árvore que fica no limite, a árvore na linha divisória, ela não foi plantada lá, mas ela nasceu lá. Aí essa árvore que nasceu bem na linha divisória, ela é um bem em condomínio? A árvore vai ser um bem em condomínio, metade para cada um. Sim, vai ser dos dois. Mas eles escolheram, não, vamos plantar a árvore aqui, metade. Não, ela brotou lá, cresceu e ficou. Olha, a árvore é mais surreal, né? Esse exemplo da árvore não ajuda muito. Mas olha uma outra situação. Um bem que é herdado. Lembra que eu falei daquela casa que vocês, seus 3 irmãos, herdaram? Sim. É uma única casa e ficou para os 4 filhos, você e seus 3 irmãos. Esse bem é um condomínio necessário. No primeiro momento é um condomínio necessário. Mas depois que fizer o inventário a gente vai vender. Bom, aí é uma outra história, você vai extinguir esse condomínio. Mas no primeiro momento, obrigatoriamente, ele será um condomínio necessário, ele será um condomínio forçado. Por quê? Porque você e seus irmãos são herdeiros necessários. Todos vocês têm o direito de participar nessa herança. E como nem tem testamento, todos participarão de forma igual. Logo, já que são em 4, não é? 25% da fração de vocês, dos 4 herdeiros. Mas vocês escolheram ser herdeiros? Não, você não escolheu nem ser irmão do outro, como é que você vai escolher ser herdeiro? Então, por isso, forçado. Olha, a mesma situação se eu dou o mesmo bem para várias pessoas. Eu dou uma casa para os meus filhos. Isso, uma casa só para o Daniel, uma casa só para o Júlio. Então, o bem será em condomínio, um condomínio forçado. Tá bom? Bom, em geral, a utilização dos condomínios, não é? Dos bens em condomínio, o que for possível, né? Cada um tem que usar o condomínio de forma livre, cada um
Claro que respeitando o limite dos demais. Ah, e aquele exemplo que eu falei da quadra. Olha, tem a quadra lá, posso usar? Posso usar. Mas eu tenho que respeitar o direito dos demais. Ai, olha, mas para usar tem que reservar com antecedência. Bom, então tem que respeitar essa antecedência. Mas olha, lembra daquela casa que eu falei que eu tenho em condomínio com os meus irmãos? Essa casa que eu tenho em condomínio com os meus irmãos, eu. Quem é que tem o dever de zelar, de defender essa coisa? Eu e os meus irmãos. Se alguém invadir, quem é que tem o direito de reaver? Eu e os meus irmãos. Seja agindo sozinha, seja agindo em conjunto. Nós temos todos esses direitos. E as despesas? Quem é obrigado a arcar com as despesas? As despesas deverão ser proporcionais à cota parte. Porque lembra que é uma obrigação própria terrena, a gente já falou disso no decorrer do nosso curso. A obrigação é próprio terreno, ou seja, ela é uma obrigação que está ligada à coisa, tá? Então, cada um deve arcar de acordo com a sua cota parte, se não for uma fração ideal, se não for igualzinho de todo mundo. Vamos imaginar que esse bem dê frutos. Sim, se houver frutos, os frutos serão divididos entre os condôminos de acordo com a cota parte de cada um. Certinho? Ok. Existe um condomínio, eu posso pedir a extinção do condomínio? Sim, lá no 1320 existe a possibilidade de extinção do condomínio. Olha lá, se não entrar num acordo, vai haver um processo judicial de extinção desse condomínio. Pensa aí, 5 pessoas são proprietárias de um imóvel. A maioria quer vender, a minoria não quer. Vai prevalecer a vontade da maioria. Pô, mas e esse que não quis vender? Ele vai receber uma indenização proporcional à sua fração. Certinho? Tem uma outra coisa também que nós não podemos nos esquecer. Dentro do condomínio, não é? Caso um condômino queira vender a sua cota parte numa coisa indivisível, a preferência é que seja vendida para um outro condômino, ou seja, a preferência é do outro condômino. O outro condômino, sim, tem preferência, está lá no artigo 504, certo? Se quiser vender para um terceiro, se quiser vender para um terceiro, ele pode depois que ele der preferência para os demais. Se os demais condôminos não quiserem, ele poderá sim vender isso a um terceiro, não há problema. E se a coisa for divisível, precisa dar preferência? Não. Se a coisa for divisível, não precisa dar preferência. Vamos lá? Então, se quiser vender uma coisa indivisível, tem que dar preferência para os demais condôminos. Se quiser vender uma coisa indivisível, não precisa dar preferência para os demais condôminos. E como é que vai se dar a extinção do condomínio? Nós temos 2 formas de extinção dos condomínios. A extinção do condomínio pode se dar com a divisão da coisa, ou seja, olha, é um bem divisível, pensa naquela fazenda muito grande, a fazenda é muito grande, posso dividir? Sim, a fazenda de, sei lá, eu não tenho noção, tá bom, estou inventando, de 100 alqueires, não tenho a menor noção quanto isso meça, mas são 2 pessoas, pode dividir 50 alqueires para um, 50 para o outro, acabou, extinguiu o condomínio, cada um vai ter a sua própria propriedade de 50 alqueires.
Uma outra forma de se extinguir o condomínio é a alienação da coisa. Como assim alienação da coisa? Pensa, é, eu tenho essa fazenda muito grande, muito grande, que eu tenho com meu irmão, nós resolvemos vendê-la. Então, nós dois vendemos e depois cada um foi lá do valor arrecadado, cada um pegou a sua cota, a cota que lhe pertence, o valor correspondente à cota que lhe pertence, pode isso, claro, não só pode como deve, e aí aquele que comprou pensa que dos dois irmãos, venderam para uma única pessoa. Ah, vendendo para o Zé, tá, e agora? O bem é só do Zé, acabou. Ah, que se falar em condomínio? Não, se extinguiu o condomínio. Certinho, doutores? Bom, então falamos aí um pouquinho a respeito das regras gerais do condomínio. O que eu quero pedir para os senhores? Que os senhores leiam os artigos do Vadimécum, tá bom? Para a gente também não ficar aqui maçantemente lendo artigos. Certinho? Obrigada. Até a gente sanar as nossas dúvidas, tá bom? Até mais.